Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Estou muito alegre, muito contente, porque eu creio que Deus tem coisas lindas para fazer nessa noite aqui. Amém? Quantos creem no poder de Deus? Quantos acreditam em milagres? Então eu vou pregar. Se vocês falassem que não acreditassem, eu ia embora. Você que está com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 15. Versículo de número 29. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Diga glória a Deus. Amém ou não amém? Quem já encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espere um pouco. Eu espero, bispo. Aleluia. Toda a Bíblia boa em Mateus 15. Pode mandar bala? Vamos lá, vamos ler. Se você não tem Bíblia, chega perto de alguém aí que tem. Procure alguém, vamos ler. É interessante essa palavra que Deus colocou no meu coração durante esta tarde. Amém. Vamos lá. Mateus 15, versículo de número 29, diz assim: partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subiu ao monte, assentou-se ali, e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. Aos pés de quem? E ele os curou. Diga glória a Deus. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Amém? Fecha a sua Bíblia, coloca aí na sua cadeira por alguns segundos. Coloque a sua mão na direção do seu coração. Aleluia. Deus está presente neste lugar. Você crê que Deus está presente aqui? Se você acredita nisso, e se isso é verdade, eu gostaria que por alguns segundos você abrisse a sua boca e começasse a adorar a Deus. Começasse a glorificar o nome do Senhor. Não importa as suas dificuldades, não importa como você entrou aqui, não importa qual seja o seu problema, a sua luta, a sua provação. O que interessa é se você abrir a sua boca e começar a glorificar ao nome do Senhor. O milagre será certo na sua vida. Se você abrir a sua boca e começar a declarar: santo, Senhor, tu és maravilhoso. Senhor, obrigado pela situação que eu estou. Senhor, está difícil, mas glória a Deus, eu creio no milagre. Porque quando a igreja glorifica, os milagres acontecem. Quando a igreja glorifica, os sinais acontecem. Em nome de Jesus, se tem alguém glorificando aqui essa noite, eu quero declarar que as portas do céu se abram, que as janelas do céu se escancarem nesta noite, e que a bênção sobre medida seja derramado sobre a tua vida. Quem crê nessa oração, vai dando glória a Deus, vai glorificando ao Senhor. Vamos encher esse lugar de adoração, de louvor, porque Deus é digno. Oh, Ramacante, oh, Maná, sou Maná. Eu sinto a presença do Deus poderoso aqui. Eu sinto a graça de Deus nesse altar. Ó Deus querido, que a tua igreja sinta a unção que está aqui. Derrama sobre o teu povo, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, meu Senhor. Amém e amém, Jesus. Quantos creem no milagre, no poder, na bênção? Aplauda e glorifique o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Diga comigo: graças a Deus. Aleluia. Amados, eu quero pregar sobre um tema muito interessante. Por isso eu gostaria que você dobrasse a sua atenção. Não converse com ninguém, não fale. Eu vou pregar rápido e depois nós vamos orar. Por isso eu quero que você preste muita atenção.
para você entender aquilo que Deus quer falar com você. Diga assim comigo: Deus quer, Deus deseja falar comigo nessa noite. E eu também, eu quero, eu desejo ouvir a voz de Deus. Amém? Eu quero pregar sobre o seguinte tema. Repita assim comigo: a igreja enferma. Mais uma vez, vamos repetir, vamos decorar. Diga: a igreja enferma. Mais uma vez: a igreja enferma. É sobre isso que eu quero pregar, sobre esse tema. Deus me deu essa mensagem por essa tarde, no momento que eu estava orando para vir ministrar aqui essa noite. A Bíblia, ela está relatando que Jesus, após ele estar ministrando ali em Caná da Galileia, após Jesus realizar ali alguns milagres, após Jesus curar uma mulher que estava enferma, a Bíblia diz que Jesus ele vai para a beira do mar da Galileia. E a Bíblia também nos dá a entender que ali havia um monte. E Jesus ele sobe a esse monte. E diz que ali ele se assentou. Então vieram ali muitas multidões, muitas pessoas. Veja bem, muitos dizem que a igreja, ela nasce quando vem o Pentecostes. Muitos dizem que a igreja nasce com os apóstolos. Alguns defendem que não. Eu creio, isso é coisa minha, que a igreja, ela nasce com Jesus. Jesus ele ia pregando e ensinando, e o povo ia seguindo. O povo ia acompanhando Jesus. Aquilo ali já fazia parte da igreja. Fazia parte do corpo de Cristo. Então nós estamos vendo aqui o quê? Jesus no monte. E a igreja, aquela multidão que seguia Jesus, ela chega ali também. Quantos estão entendendo? Diga amém. A igreja chega ali ao pé do monte. E é interessante que no meio da igreja havia algumas pessoas. E a Bíblia, ela destaca, dizendo assim: e eles trouxeram consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e outros muitos. Olha bem, a Bíblia está ensinando algo interessante. Que no meio da igreja que andava com Jesus, havia coxos, havia pessoas aleijadas, havia pessoas cegas, havia pessoas ali com dificuldades, havia pessoas mudas, havia ali pessoas problemáticas, havia ali talvez pessoas possessas de demônios, havia ali vários tipos de pessoas no meio da igreja. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aqui nós estamos encontrando uma igreja enferma, uma igreja doente. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. É sobre esse tema que eu quero trazer, para que você saia daqui convicto que Jesus tem algo especial, tremendo para a sua vida. Porque você é a igreja eleita do Senhor. Você é povo santo, sacerdócio real. Jesus diz na sua palavra, ela nos revela que Ele não nos comprou com ouro, nem com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo Nazareno. Nós somos a igreja e Deus tem algo para nós. Diga aleluia. Estou sentindo vocês muito quietinhos. No último culto vocês estavam mais tranquilos, dando mais glória a Deus. Estão muito quietinhos, muito parados. Isso não é bom. Me ajuda aí, dá uns glória a Deus, aleluia. Não se preocupe com quem está do seu lado, não. Porque Deus vai fazer coisas lindas aqui essa noite. Ali havia então a igreja. E a Bíblia diz então que Jesus ele curou a todos. Diga comigo, Jesus os curou. A Bíblia não diz que alguém deixou de ser curado, mas eles foram libertos, foram curados, porque eles estavam aos pés da pessoa certa. A igreja veio e a igreja foi aos pés da pessoa certa. Eu já preguei sobre isso aqui e eu quero repetir nessa noite. Segundo a autoridade que Deus me concede, que a vitória vai aos pés de Jesus, que a libertação vai aos pés de Jesus, que a libertar do vício vai aos pés de Jesus, que a libertar da depressão vai aos pés de Jesus, que a vitória na vida financeira vai aos pés de Jesus, quer ser uma bênção, vai aos pés de Jesus, porque só Ele tem para te dar. Aleluia. Deus está aqui neste lugar. E a Bíblia, ela nos revela algo lindo. Escute bem. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o povo se maravilhou. Por quê? Porque em primeiro lugar, olha que coisa linda, eles viram os mudos
os mudos falarem. Diga, os mudos falaram. Os mudos que estavam ali na igreja começaram a falar. Dentro da igreja hoje, quem são os mudos dentro da igreja hoje? Eu já vou te explicar quem são os mudos. Eu não estou aqui pautado em teologia, não, queridos. Eu estou aqui pautado na revelação bíblica que Deus me deu para a sua vida. Escute bem. Os mudos dentro das igrejas são aquelas pessoas que não têm forças para abrir a sua boca e glorificar a Deus. São aquelas pessoas que vivem caladas. São aquelas pessoas que não conseguem abrir a sua boca e expressar um amém. Glória a Deus. Eu sei que você tem a sua personalidade. Uns são fleumáticos, outros são sanguíneos, outros são melancólicos. Enfim, cada um tem a sua personalidade. Mas eu não concordo, meus irmãos, em olhar para uma pessoa e ela não ter força, ela não abrir a sua boca para dizer, Deus, muito obrigado. Porque muitas pessoas também dizem assim, ó missionário, é que você não sabe a prova, você não sabe a luta. A Bíblia diz assim, meus queridos, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Está difícil para todo mundo. Você está na prova, você não sabe eu. Mas eu aprendi uma coisa com Deus essa semana. Essa semana eu propus no meu coração. Fazem 2 semanas seguidas. E nessa semana Deus me ensinou algo. Todos os dias, 5:30 da manhã, eu saio da minha casa e eu vou para a nossa igreja orar. Todos os dias. E eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade. E quando eu chego para orar, e eu vou abrir a minha boca para reclamar, para falar algo para Deus, eu não consigo. Sabe o que sai da minha boca? Deus, muito obrigado. Glórias ao teu nome. Senhor, tu és bendito. E eu tenho experimentado a provisão, o milagre de Deus tem acontecido na minha vida. Aleluia. Não deixe o irmão aplaudindo sozinho. Aplauda também. Não deixe o irmão glorificando sozinho. Glorifica Jesus também. Oh, maravilha. Pessoas mudas da igreja são aquelas que não glorificam, são aquelas que não falam com Deus. Escute bem, são os chamados crentes 6 horas, ou 6 horas. Você conhece o crente 6 horas? Conhece? 6 horas por mim. Vai ter vigília lá na chácara do bispo. Vamos? Ah, vai lá, 6 horas por mim. Vai ter reunião de oração na igreja, em algum lugar. Ah, vamos lá, irmã, 6 horas por mim. Não consegue nem falar com Deus. Não consegue nem falar com o próximo. Chega na igreja, prefere cortar caminho para não falar com o próximo, porque é uma pessoa que não consegue se expressar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Os mudos da igreja são aqueles que não expressam sua autoridade contra as forças, contra as obras do maligno. Quantos estão entendendo isso? São pessoas da igreja, está passando por luta, está passando pela prova, o diabo está se levantando, destruindo a tua casa, destruindo a tua família, e você fica de braços cruzados. Mas Deus, nessa noite, Ele promete que Ele vai curar. Você vai abrir a sua boca e vai dizer, no meu filho diabo, você não vai tocar, ele vai se converter. O meu marido não vai ficar na bebida, ele vai se converter. Você vai abrir a sua boca e vai repreender o mal, e Deus vai te dar vitória. Os mudos da igreja são aqueles que não conseguem dar testemunho de Jesus para ninguém. Quantos estão entendendo? Na escola ninguém sabe que você é crente. Na empresa que você trabalha ninguém sabe que você é crente. Aonde você está, ninguém sabe que você é um cristão. Por quê? Porque você não abre a sua boca e dá testemunho de Jesus. Esses são os mudos. Enfim, tem várias coisas, mas o tempo não nos deixa falar tudo. Escute bem. Mas uma igreja que é curada, uma igreja que não é muda, uma igreja que fala em primeiro lugar, diga assim comigo, em primeiro lugar, é uma igreja que glorifica o nome de Jesus. E uma igreja que glorifica o nome de Jesus é uma igreja forte, é uma igreja avivada, é uma igreja que tem o poder de Deus, é uma igreja que passa pela luta cantando louvores a Deus. Diga aleluia! Uma igreja que não é muda, que é curada, ela fala com Deus, ela ora, ela busca, ela se relaciona, ela expressa a sua autoridade contra os demônios, e ela abre a sua boca e ela fala de Jesus aonde ela estiver.
Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu estou falando de igreja, queridos. Não estou falando de paredes. Não estou falando de templos. Igreja é pessoas. É disso que eu estou falando. Jesus quer que você seja curado da sua boca, da sua língua, das suas cordas vocais. Abra a sua boca, porque Deus tem muito para a sua vida. Vamos lá. Até que horas que eu tenho mesmo, bispo? 11 horas? Eu estou só na introdução, meus irmãos. Já estou... Jesus, para esse relógio. Posso continuar? Amém? Você vai sair daqui curado nessa noite. Você vai abrir a sua boca para dar glória a Deus. Você vai glorificar a Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Segundo lugar, a Bíblia diz que os aleijados recobravam saúde. Escute bem. Esses aleijados no original está falando de pessoas doentes. De pessoas que carregavam enfermidades físicas. Eu estou falando de aleijado que está numa cadeira, enfim, não é isso. Depois fala disso, agora não, no original não é isso. Está falando de pessoas que não tinham saúde. Porque a Bíblia diz que eles recobravam saúde. Quem são essas pessoas dentro da igreja? Essas pessoas são as pessoas que carregam doenças, talvez no seu corpo físico, sim. Talvez uma enfermidade, talvez algo que foi causado por algum pecado, ou por uma influência demoníaca. Se prepara o teu corpo, prepara o teu coração, porque nessa noite a unção de cura descerá sobre o teu corpo. Deus vai tocar em você e esse mal vai sair. Os doentes dentro da igreja são aquelas pessoas que carregam uma doença chamada pecado. Diga comigo, pecado. Não existe doença pior do que essa doença. Porque essa doença ela fede. Essa doença ela cheira peixe podre. É uma doença que Deus ele tem nojo. Uma doença chamada pecado. Está assim de pessoas que estão enfermos com essa doença dentro da igreja. Mas nessa noite o sangue do Cordeiro está aqui para purificar os seus pecados. Para lavar você e dizer dos seus pecados. Dessa enfermidade eu não me lembro mais. Os enfermos das igrejas são aquelas pessoas que trazem uma doença chamada trauma. Trauma de infância. Trauma porque a sua empresa não progrediu. Trauma porque você tinha um sonho e até agora esse sonho não aconteceu. Trauma porque você sonhava em conquistar algo e você ainda não conquistou. E você traz esse trauma na sua vida. Traumas de alguém que disse para você que você nunca ia ser nada. Que você nunca ia conquistar, que Deus não ia fazer na sua vida, porque talvez você não tenha uma posição social melhor do que a dos outros. Quem foi que disse? Deus não olha para a sua cor, Deus não olha para a sua posição social, Deus olha para o teu coração. E se o teu coração estiver desejoso de ser curado desses traumas, e dizer, Deus me sara, eu creio que o Senhor pode fazer, Deus vai realizar o milagre. Pessoas doentes nas igrejas são pessoas que carregam uma enfermidade chamada depressão. Diga comigo, depressão. Depressão é a enfermidade que mais mata hoje no mundo, porque é a depressão que gera o câncer, é a depressão que gera o suicídio, é a depressão que gera várias enfermidades. Estamos aqui com uma psicóloga, estou falando a verdade, estou falando mentira? Quantos estão entendendo? Diga amém. Há uma doença chamada depressão. A doença chique do século 21. Qualquer coisinha, estou na deprê. Qualquer dificuldade, estou na deprê. Crente não fica na deprê, meu irmão. Crente fica na DP. Sabe o que é DP? Dependência do Espírito Santo. Aleluia. Isso não está escrito não, viu? Isso aqui foi um e-mail que eu acabei de receber do céu. Há uma enfermidade que a igreja traz, chamada medo. Chamada tristeza, angústia, enfim. Nessa noite Jesus vai curar você. Você vai sair daqui curada. Porque Jesus, Ele está aqui nesse lugar. E você é a igreja de Jesus. E Ele não aceita esse mal sobre a tua vida. Ele vai te libertar desses traumas, dessa depressão, dessa tristeza, dessa angústia, desse pecado. Deus vai tocar na sua vida. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Terceiro, a Bíblia diz que os coxos andavam. Quem são os coxos da igreja?
São aquelas pessoas que não conseguem caminhar para a vitória. A Bíblia diz que os coxos andavam. Quem é os coxos dentro da igreja? São aqueles que não conseguem caminhar para a vitória. Quantos estão entendendo? Diga amém. São aqueles que vivem estacionados, esperando alguém vir e levar ela para a vitória. São aqueles que estão vendo a bênção ali na frente, mas não conseguem dar um passo, não conseguem se mover, não conseguem acreditar que Deus pode fazer um milagre. Os coxos da igreja são aquelas pessoas que não conseguem caminhar na vida. São aquelas pessoas que ao longo da caminhada perderam a vontade de andar com Deus. Perderam a vontade de andar com o seu pastor. Perdeu a vontade de caminhar com o seu líder. Perdeu a vontade de caminhar na palavra, nos caminhos do Senhor. Esses são os coxos da igreja. Quantos estão entendendo? Diga amém. Isso é muito sério. É muito sério. Preste bem atenção. E no momento que eu concluir essa mensagem, você vai entender o que Deus está querendo falar com você. Os coxos da igreja são aqueles que vivem uma vida sem expectativa. São pessoas que o milagre está aqui na frente. O poço está aqui na frente. O anjo está descendo e movendo as águas. E ele fica sentado esperando alguém vir e dar um empurrãozinho nele. Jesus está falando com você. Pega o teu leito, anda, caminha para a vitória, caminha para o milagre, caminha para a bênção, porque eu tenho muito para fazer na tua vida. Para de ficar estacionado, para de ficar esperando cair do céu. Saia desse marasmo, levanta-te, porque eu vou fazer o seu caminho prosperar. Eu vou trazer a vitória na sua vida. Diga a pessoa que está ao seu lado: vamos caminhar. Vamos caminhar para a vitória. Vamos caminhar para o triunfo. Quantos creem nessa palavra profética? Aleluia. Depois a Bíblia diz assim, que os cegos, eles viam. Diga comigo, os cegos viam. Os cegos voltaram a enxergar, passaram a enxergar. Oh, aleluia! Esse é o Jesus que eu creio. Esse é o Jesus que eu creio. Quem são os cegos dentro das igrejas? Os cegos, sabe quem são? Por incrível que pareça, não é aqueles cegos, literalmente dizendo. Os cegos dentro da igreja é aquele tipo de pessoa que não consegue enxergar a vitória. Os cegos dentro das igrejas são aquelas pessoas que só vê derrota, que só vê luta, só consegue enxergar dificuldade, só consegue enxergar vento. E tem umas igrejas que só consegue ver demônios. Eu tenho um amigo numa cidade aqui perto. Não vou falar de qual denominação que ele é, porque não convém. E ele é um canela de fogo. Sabe aqueles canela de fogo? Chega perto dele e já começa a fazer assim perto de você. Fogo mesmo. Fica meia hora assim, ó. Aí ele chega, ó. Um dia ele chegou e me falou assim pra mim. Estava descendo lá na rua. Eu vi dois demônios. Um do lado esquerdo e um do lado direito. E ele falou assim, mas eles estavam bem no canto da rua, porque eu estava descendo mais pro meio. Eles estavam bem no canto assim e tal. Eu falei, é? Que pena que você viu só o que estava longe de mim. Porque do meu lado você não viu. Você não viu nada? Ele disse, não vi nada. Do meu lado havia os anjos do Senhor. Tem pessoas que só vê desgraça. Essas pessoas são cegas. O diabo cega a mente delas, cega os seus olhos. Ela só vê luta, só vê provação, só vê dificuldade. Ai, não vou conseguir, eu não estou enxergando o milagre. São cegos, só vê demônio. Queridos, a Bíblia diz que os cegos voltaram a
a ver. Diga, eles enxergaram. Os cegos dentro da igreja, eles vivem na escuridão, sem saber o que fazer. Coloca a mão assim sobre os seus olhos. Isso, tapa tudo aí. Você está enxergando alguma coisa? Só tem esse? Só escuridão. Amém. Esses são os cegos dentro da igreja. Está tudo escuro. Nada acontece. Meu Deus. Os cegos da igreja, preste bem atenção, meus amados, são aqueles que não conseguem ver o mover de Deus nos cultos e nem na vida dele. Deus está abençoando, Deus está operando no culto de quinta, de domingo, terça-feira, lá nas casas, onde vocês fazem o trabalho, e ele não consegue enxergar o mover de Deus. Essa pessoa, ela é cega. Os cegos dentro da igreja, eles nunca vão contemplar a glória de Deus, muito menos os seus milagres. Eles passam anos dentro da igreja e não conseguem enxergar nada. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas a igreja que é curada, aleluia, a igreja que é curada, ela não fica enxergando as derrotas, ela enxerga a vitória. A igreja que é curada, ela não enxerga a luta, ela enxerga aquele que está junto com ela, que vai pelejar na peleja por ela. A igreja que ela é curada, ela não fica olhando para as provas nem para as dificuldades, ela olha para aquele que é maior do que as suas lutas, do que as suas dificuldades. Não fica dizendo para Deus, Deus, meu problema é muito grande. Ela diz, problema, o meu Deus é maior do que você. Diga graças a Deus. Oh, aleluia. A igreja que é curada dos olhos, ela vê o mover de Deus nos cultos. Ela contempla a glória de Deus, ela vê os seus milagres. Quantos estão entendendo essa palavra? Irmãos, isso é uma promessa de Deus. A Bíblia, ela nos ensina algo tremendo. Eu quero ler para você e eu vou orar para você. A Bíblia, ela nos ensina, quando o povo de Israel, na época do profeta Jeremias, quando o povo estava passando por tudo isso que eu falei, por essa igreja enferma, essa igreja doente, essa igreja muda, coxa, enferma, cega, onde adoravam até demônios, Deus ele faz uma promessa, e essa promessa ela é profética. Jeremias 33, versículo 6 diz assim, eis que lhe trarei a você saúde e cura, e o sararei. Promessa de quem? Promessa de quem? De Deus. Para quem? Para a sua igreja, para o seu povo eleito. Olha o que diz a palavra, eis que lhe trarei a ti, ó, saúde e cura, e eu te sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Deus não quer uma igreja enferma, doente. Deus quer uma igreja sadia, curada, para que a sua glória resplandeça sobre a tua vida. Coloque-se em pé no nome de Jesus. Oh, aleluia. Há uma promessa de cura.